E o ex-presidente da Câmara dos Deputados e hoje presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Rodrigo Maia, fez uma crítica às últimas ações de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Beatriz Manfredini está de volta aqui ao Jornal da Manhã. O que é que disse o Rodrigo Maia, hein, Bia? Olha, Nonato, ele disse que Tarcísio de Freitas foi contaminado pelo que chamou de agenda maluca do bolsonarismo. Essa fala aconteceu nesta quinta-feira, ali do fim da tarde, mais ou menos, durante um evento com empresários aqui na capital paulista. Rodrigo Maia fez uma análise das eleições de 2026 e do cenário atual da política também. E ele disse que o Tarcísio, que até então era um candidato favorito e que tinha ali um bom posicionamento como um candidato da centro-direita, agora se transformou em um candidato de centro-direita, no candidato que pode perder a eleição. Para o ex-presidente da Câmara dos Deputados, além de ser contaminado, então, pelo que chamou de agenda maluca do bolsonarismo, ninguém que esteja nesse espectro político vai ganhar a eleição presidencial no ano que vem. Ele usou a seguinte frase durante essa fala com empresários, que o bolsonarismo raiz não vai ganhar a eleição no ano que vem, não vai ganhar a presidência da República em 2026. Ele disse ainda que justamente depois do que classificou como movimentos enlouquecidos do bolsonarismo nos Estados Unidos, aí uma referência então à atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, entre outros, durante ali tarifaço, sanções impostas a ministros do STF, o atual presidente Lula, começou a tomar o que chamou de ações mais populistas. E aí então saiu na frente, saiu ganhando. Então essa foi a leitura de Rodrigo Maia sobre a situação atual do país e sobre o que ele acha que vai acontecer em 2026. A gente separou inclusive um trechinho desse discurso, essa conversa dele para empresários aqui na capital. Vamos acompanhar. O Tarcísio favorito, contaminado pela agenda maluca do bolsonarismo anti-Brasil, por um grupo que era nacionalista, uma incoerência em tudo que está se fazendo em relação ao que se falou no passado, transforma o candidato de centro-direita num candidato a perder a eleição. Então, quem colar o bolsonarismo raiz não será presidente do Brasil, como não foi em 22. Tá aí, então, a fala de Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, que agora, então, entende que Tarcísio de Freitas não venceria uma disputa nacional, Nonato. Pois é. Agora, Beatriz, desse mesmo evento, né, o presidente do MDB, o Baleia Rossi, falou sobre o posicionamento nas eleições do ano que vem. O que é que ele comentou, hein? Comentou, inclusive, não só sobre isso, Nonato, mas também fez uma leitura do cenário eleitoral e ele disse que esse cenário mudou muito nos últimos meses, mais ou menos caminhando aí no mesmo sentido dessa fala de Rodrigo Maia. Então, o Baleia Rossi, presidente do MDB, disse que se Tarcísio for candidato à reeleição aqui por São Paulo, o MDB já tem ele como candidato mesmo, já tem o apoio do MDB garantido. E aí ele condicionou, né? Ele falou que esse apoio a Tarcísio de Freitas tentando a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes vem do ano passado, da eleição municipal, quando o Tarcísio se jogou de cabeça na tentativa de reeleição do atual prefeito da capital, Ricardo Nunes. Então, o apoio a Tarcísio em São Paulo seria uma espécie de retribuição e de gratidão, nas palavras de Baleia Rossi. Apesar disso, ele diz que num cenário nacional, então um cenário Tarcísio contra Lula, por exemplo, não dá para saber ainda o que o MDB vai fazer. O MDB é um partido de centro e tem ali, então, diversos tipos de aliados apoiando, né, diversos espectros políticos. Então ele disse que isso será um assunto que deverá ser pensado em 2026, ver uma indefinição caso o Tarcísio vá para o cenário nacional. Ele também falou um pouco então sobre essa mudança do cenário eleitoral no geral e disse o seguinte, que na visão dele, até pouco tempo atrás, a eleição já estava liquidada para a centro-direita. Ele via que a centro-direita então já tinha vencido a eleição nacional no ano que vem. Só que com esses movimentos que a gente comentou aqui nessa conversa nos últimos tempos, hoje ele vê o contrário. E ele diz, inclusive, ele usa essa frase, olha, que a esquerda está com a mão na taça neste momento. Então faz uma análise de que o jogo virou. Ele ainda minimizou a derrubada da medida provisória do IOF, diz que não considera uma derrota para o governo federal, mas sim que entende que qualquer medida no sentido de aumento de tributos, de aumento de impostos, seria barrada nesse momento, não importa de onde ela vem. Então não entende que o governo federal foi derrotado
nesse sentido. Essa foi a análise, então, de Baleia Rossi, também para a mesma plateia de empresários com a qual Rodrigo Maia conversou, e também nesse evento, nesse mesmo painel, estava presente o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que é secretário de governo de Tarcísio de Freitas. Ele foi um pouco na contramão e disse que Tarcísio é a cereja do bolo da renovação política. Ele voltou a dizer, inclusive, que apesar de o PSD ter 2 pré-candidatos à presidência da República no ano que vem, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, se Tarcísio decidir concorrer, eles retiram essas pré-candidaturas e o PSD vai apoiar Tarcísio de Freitas numa eleição nacional, Nonato. Beatriz Manfredini, com informações em São Paulo do cenário político. Muito obrigado, Beatriz. É assunto para a gente trazer aqui a participação dos nossos analistas nesta manhã, Deise Cioccar e também o Roberto Mota. Deise, essas movimentações aí com vários nomes da nossa política, Baleia Rossi, Rodrigo Maia, que no cenário político está meio desaparecido, mas de qualquer modo também tem ainda a sua fala, Gilberto Kassab também citando, e tudo orbitando ali no nome do Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Ou seja, me parece que é o candidato natural, hein, Deise? Pois é, e é curioso como que a gente vê, tudo que a gente vê, todas as movimentações políticas agora, elas são em torno de quem vai representar essa direita viável em 2026, né? A gente viu aqui no Jornal da Manhã hoje que o presidente Lula ele já se colocou como um candidato em 2026, mas a direita ainda está nessa movimentação, né? Está tentando se entender. E o que o Rodrigo Maia faz agora, parece mais um nome aí, no meu entendimento, quando ele fala que o Tarcísio foi contaminado pelo bolsonarismo, ele está tentando também disputar a autoria de uma direita moderada. Então, ele tenta se colocar, Nonato, como curador de um campo político que rejeita o radicalismo, mas ainda busca uma identidade própria. Então, é também uma crítica disfarçada a essa falta de estratégia, né? E aí o Rodrigo Maia sugere que quem, abre aspas, colar demais no Bolsonaro pode perder uma amplitude eleitoral. Só que o que ele está revelando é o que a gente tem visto, que é real mesmo, é esse dilema da centro-direita, né? Que é uma coisa que o Tarcísio sofre muito, né? Precisa de um pouco de distância do bolsonarismo no plano nacional, mas também depende dele para existir, né? Fato é que a direita precisa se organizar, precisa chegar em torno de um consenso para que tenha um nome viável para 2026 para disputar com, por enquanto, o presidente Lula, que é um nome muito forte, como a gente falou aqui, tem tido essa estabilidade nas pesquisas, né? Mas se aparecer mais um nome, se for mais o Rodrigo Maia, aí bagunça ainda mais esse campo da centro-direita e da direita. Mota, como que você vê essa fala de Rodrigo Maia dizendo que Tarcísio foi contaminado pela agenda maluca do bolsonarismo? É demérito para o Tarcísio ter se mantido ao lado de Jair Bolsonaro durante tanto tempo? Pelo contrário, isso mostra que Tarcísio é uma exceção na política brasileira em termos de coerência e de fidelidade. Tarcísio entrou na vida política pelas mãos de Jair Bolsonaro. Tarcísio é um dos maiores talentos da política atual e isso incomoda muita gente. Mas Tarcísio só pode ser aceito pelo sistema se as suas posições ficarem dentro das posições chamadas de centro. Ou seja, se Tarcísio for o que se chama de direita permitida. Tarcísio, segundo essa turma, não pode ter ideias próprias. Aí ele passa a ser chamado de contaminado e até de extrema-direita. É um conceito muito curioso de democracia. O povo pode escolher qualquer pessoa, desde que seja uma daquelas pessoas das quais nós gostamos. É também um sinal muito claro de que a posição de Tarcísio fica cada vez mais forte.